Louvado seja aquele que vive, reina para todos sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele honra e glória nesta noite sempre. Meus irmãos, por gentileza, abram as suas Bíblias, por favor. Efésios capítulo 4. É o nosso tema central. Efésios capítulo 4. Concluímos todo o mês, de janeiro nessa série. Vamos ainda transcorrer o mês de fevereiro falando sobre esse tema em diferentes textos. Aqueles que nos visitam sejam muito bem-vindos, sintam-se abraçados, acarinhados e saibam que todos os sermões da série A Igreja que Eu Preciso estão disponíveis ali no canal da base no YouTube, tanto os sermões aqui do Recanto quanto lá do Renascença, todos no mesmo tema, textos diferentes, bom alimento para você, se você quiser recorrer a essas palavras. Quem já viu, assistiu, vê de novo, seja realimentado, tira uma dúvida ali, alguma coisa que você perdeu, é importante. Todos os sermões estão ali disponíveis no canal da igreja. Efésios capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Eu não projetei, gente. Se vocês puderem projetar o texto, depois voltar para o slide, agradeço. Eu esqueci de projetar o texto aqui de Efésios 4 na nova versão internacional, na NVI. Então, para você que não tem essa versão aí, você pode acompanhar no telão, se der tempo. Se não der tempo, acompanhe aí na sua Bíblia, que as diferenças são bem sutis. Pronto, está aí. Está aí, ó, na NVI. Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 3. Vamos ler com referência e atenção a santa e bendita palavra do Senhor. Diz assim o texto: Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor Deus de graça, poder e misericórdia, nós louvamos o Teu nome neste lugar. Te agradecemos, ó Deus, pela liberdade que temos de ler, de ouvir a Tua palavra e de poder expô-la, Senhor, com liberdade, do Teu Espírito. Muito obrigado, Senhor. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra fale conosco, fale com a Tua igreja hoje. Traga, Senhor, iluminação para os pensamentos, seja luz para os nossos pés na nossa caminhada cristã, que seja semente que cai na boa terra para que dê frutos para o Teu reino, para a nossa vida cristã, individualmente e coletivamente, como parte do corpo, e esse alimento, essa boa semente, frutifique também, Senhor, para aqueles que ainda precisam ouvir o Teu Evangelho, precisam ver a luz de Cristo. Em nome de Jesus, que a igreja seja um instrumento, Senhor, nessa missão, nessa vocação que recebemos do Senhor. Por isso nós Te louvamos, Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que texto maravilhoso. Na verdade, toda a carta de Paulo aos Efésios é uma carta maravilhosa que precisa ser lida com muita atenção, ser refletida, ser memorizada, se possível memorizada e esmiuçada no melhor sentido, Ler e reler a carta de Paulo aos Efésios é sempre um exercício de alimento, de confrontação para a nossa fé, de encorajamento e de lembrança sobre a nossa missão como igreja. E é sobre isso que nós vamos falar hoje.
Mas antes eu quero que a gente reflita um pouco, olhando para o texto também, e é um texto que fala sobre união, que fala sobre unidade do Espírito. Mas hoje nós vivemos em um mundo, meus irmãos, que conspira para a separação de pessoas. Na verdade, desde sempre isso acontece, desde que houve o pecado, a queda pelo pecado, que o mundo trabalha, esse sistema anti-Deus, né, trabalha para separar as pessoas. Mas o fato da gente viver hoje uma época estranha, né, dias de distanciamento social, isso nos ajuda a visualizar melhor essa realidade separatista que nós vivemos. Um exemplo típico disso é o reino virtual da internet, não é verdade? Esse universo aí paralelo que nós vivemos, as pessoas, elas almejam conquistar milhões de amigos nas redes sociais, ao passo que no mundo real poucos se esforçam, poucos se dedicam para conquistar um amigo verdadeiro, para abraçar de fato. Em contrapartida, nesse reino virtual da internet, as mensagens de ódio, elas são proliferadas, elas proliferam, né, de uma forma, posso até dizer assim, astronômica, né, a velocidade da luz. Mensagens de ódio de pessoas que simplesmente discordam, simplesmente discordam de opinião, seja por um gosto pessoal, seja por uma outra razão, mas aí pessoas que, diferentes entre si, passam a se odiar, porque simplesmente não pensam da mesma maneira, se agridem, se ofendem, como se fossem inimigos mortais, prontos para aniquilar um ao outro, né? Neste mundo virtual, que parece até que aproxima as pessoas, né? Parece que nós vivemos tempos de aproximação de pessoas, dada a facilidade de comunicação, de interação virtual, mas no fundo tem levado as pessoas a um distanciamento físico, a uma banalização do estar junto, levando as pessoas à indiferença umas com as outras, ao desprezo pela comunhão, à redução das relações interpessoais de corpo presente. É sutil, é muito sutil. Dias estranhos, né? Esses que nós vivemos, estranhos dias os nossos. Nosso texto bíblico de hoje, meus queridos, vai falar sobre o contrário disso, vai falar sobre união de pessoas, vai falar sobre cumplicidade entre pessoas e, sobretudo, sobre deveres umas com as outras. É muito sutil. Dias estranhos, né? Verdades e amizades virtuais que nós vivemos. As pessoas pouco se lembram de ter deveres umas com as outras. Nosso texto de preferência hoje, que eu cuido da minha vida e você cuida. Vai falar sobre união de pessoas. Vai falar sobre cumplicidade entre pessoas e, sobretudo, sobre deveres umas com as outras. É muito sutil. Dias estranhos, né? Verdades e amizades virtuais que nós vivemos. As pessoas pouco se lembram de ter deveres umas com as outras. Nosso texto de preferência hoje, que eu cuido da minha vida e você cuida. Vai falar sobre união de pessoas. Vai falar sobre cumplicidade entre pessoas e, sobretudo, sobre deveres umas com as outras. É muito sutil. Dias estranhos, né? Verdades e amizades virtuais que nós vivemos. As pessoas pouco se lembram de ter deveres umas com as outras. Nosso texto de preferência hoje, que eu cuido da minha vida e você cuida. Vai falar sobre união de pessoas. Vai falar sobre cumplicidade entre pessoas e, sobretudo, sobre deveres umas com as outras. É muito. Você aí, Colossenses, Filipenses e Filemon, são 4 as chamadas cartas da prisão. Mas essa carta de Éfeso tem as suas peculiaridades. Ao contrário, por exemplo, de outras cartas paulinas, Efésios não vai incluir aqui correções severas à igreja, como a gente vê, por exemplo, na carta aos Romanos,
na primeira e na segunda carta aos Coríntios. Aqui em Efésios nós não vamos ver, por exemplo, o apóstolo alertando sobre heresias que estavam corrompendo a igreja naquela época, como nós vemos em Colossenses, em Gálatas. Efésios, ela tem um outro foco. O foco aqui da carta é fortalecer a fé cristã, a fé dos cristãos, e também estabelecer uma clareza sobre a missão da igreja. Pois é, o dever da igreja, a natureza divina da igreja. Paulo vai falar sobre isso com muita propriedade, e o propósito de Deus quando ele institui a sua igreja, o propósito desta comunidade, desse ajuntamento de pessoas, também chamado de corpo de Cristo, né? Então, na prisão, Paulo escreve aos crentes de Éfeso a fim de expandir o horizonte, expandir a mente deles sobre esses assuntos, expandir a mente dos crentes sobre o alcance da graça. Qual é o papel dessa graça nas nossas vidas e o papel da igreja como um agente disseminador da mensagem do Evangelho de Cristo. Sim, meus irmãos, a igreja tem um dever. A igreja não deve ser apenas um retrato estático de pessoas ali, um povo regenerado posando para uma fotografia, pessoas paradas, paralisadas, chamadas para a salvação e por isso acomodadas no seu chamado. Não, a igreja não é isso também. Ela pode até ser esse ajuntamento de pessoas, mas não estática. É um ajuntamento de membros de um mesmo corpo, vai falar aqui o apóstolo, com um chamado, e esse chamado inclui expor ao mundo, mostrar para o mundo o amor e a infinita sabedoria de Deus e sua graça. O que nós temos feito com esse chamado, meus irmãos? O que eu, você temos feito com essa vocação? Como diz aqui o apóstolo Paulo, é esse o termo que ele vai usar. Esse é um dos cernes do nosso sermão esta noite. O que nós temos feito? Esse chamado, essa vocação. É importante a gente frisar que o texto de hoje, ele deve trazer para nós o peso da exortação. A palavra hoje tem que nos incomodar, no melhor sentido do incômodo, nos incomodar sobre as nossas responsabilidades individuais e coletivas enquanto membros de uma comunidade que foi chamada sublimemente de igreja, e mais sublime ainda, de corpo de Jesus Cristo. A palavra tem que nos incomodar hoje, tem que nos exortar, porque esse é o propósito do apóstolo aqui. Será que nós somos membros desse corpo de fato? Será que nós somos membros desse corpo de Cristo de fato? Espero que a gente consiga descobrir essa noite se somos ou se não somos. Antes da gente seguir adiante, convém a nós uma informação importante. Olha, fazer parte desse corpo de Cristo se deve exclusivamente à soberana e graciosa vontade de Deus. Não temos qualquer parte sobre isso, mas temos uma responsabilidade sobre isso. É bom a gente dividir as coisas. Não estamos na igreja porque decidimos estar, porque gostamos de estar. Alguns até só porque vêm na igreja um momento de ajuntamento, uma reunião, um clube social. Mas de fato, estar na igreja como membro de Cristo, nós não temos parte sobre isso, mas temos uma responsabilidade sobre isso. Temos um dever. E aí, claro, o tema do nosso sermão tem relação com isso. É baseado no que nós acabamos de falar. E ele é imperativo. Sejamos o que fomos chamados para ser. Muito bem, como já foi dito, tudo bem até aí? Vamos seguir juntos. Deixa a tua Bíblia aberta, tá? Aí no livro a carta aos Efésios, capítulo 4. Como já foi dito, Paulo escreve a sua carta aos Efésios quando está prisioneiro em Roma. Logo,
é como se o apóstolo tivesse ali, meus irmãos, meio que passando o bastão para a igreja e a seus leitores quanto ao dever que compete a eles, sendo eles regenerados em Cristo Jesus. Uma vez nessa consciência, Paulo meio que passa um bastão para eles, porque ele está limitado ali. O direito de ir e vir não é o que ele gostaria que fosse naquele momento, então ele conclama a igreja, conclama os seus leitores a mostrarem ao mundo essa vida prática cristã, como a verdade de Cristo influi na vida deles e como eles praticam isso, de forma a expor para as pessoas a sabedoria de Deus e o amor de Deus. As palavras do apóstolo são uma exortação muito clara para a igreja em todo o tempo, então obviamente é para nós. Devemos tomar para nós o entendimento, primeiramente, de que o dever é nosso. Que dever? Temos uma baita responsabilidade, meus irmãos, a cumprir. Acompanha comigo o texto, versículo 1, o que diz aí? Diz assim: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. A NVI, a Nova Versão Internacional, ela não traz em sua tradução um termo que vale a pena a gente considerar, porque ajuda no entendimento aqui desse momento da carta. Então, se você tem provavelmente a Almeida revista atualizada, esse versículo vai começar assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor. A Nova Almeida atualizada também vai dizer assim: por isso eu, o prisioneiro do Senhor. Então, quando nós lemos termos como rogo-vos, pois, por isso eu, nós não podemos olhar para esse versículo aqui, desse início de capítulo 4, sem considerar o que foi dito antes, porque ele vem de uma sequência: pois, por isso, ou seja, por isso o quê? Por isso tudo que eu disse aí atrás, anteriormente para vocês, eu, prisioneiro do Senhor. Então, para que a gente siga em frente, a gente precisa olhar para trás um pouquinho. Então eu vou fazer aqui um breve apanhado, né? Mas é bem breve mesmo, apanhado das verdades que Paulo traz aos leitores antes de chegar aqui no capítulo 4. Primeiramente, ele vai ressaltar, são 3 coisas importantes. Primeiro, Deus agiu num ato obviamente gracioso, de graça, para reconciliar indivíduos com Ele. Primeiro passo, Paulo vem explicando esses passos, né? Primeiramente, Deus, para que haja uma igreja, Ele agiu por graça para reconciliar indivíduos com Ele. Efésios capítulo 2, versículo 8, vai dizer o quê? Porque pela graça vocês são salvos, mas não vem de vós esse dom, mediante a fé, que não vem de vós, ele diz, né? Não vem de vós, vem de Deus. Então veja que Deus age para reconciliar um povo, primeiramente com Ele. Mais adiante, Paulo vai ressaltar que Deus opera para reconciliar esses indivíduos entre si, a saber, judeus e gentios, né? Que era o caso específico aqui. Todos os indivíduos, se a gente for considerar para os dias de hoje, para reconciliar esses indivíduos entre si, mediante o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz. Então, só escuta, Efésios capítulo 2, se você tiver agilidade, vai lá e acompanha. Efésios 2, 18 e 19, diz assim: por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então veja, Deus opera para reconciliar os irmãos entre si, num só Espírito. Depois, o apóstolo vai revelar aos leitores que Deus vai além disso. Ele vai além de uma reconciliação dos irmãos entre si, como indivíduos, mas ele vai interligar essas pessoas em um só corpo, a igreja. Efésios capítulo 3, versículo 6 diz, a saber, Efésios 3, 6, a saber, mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, veja, gentios, judeus, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus. Então, dito isso aqui, Paulo agora, no capítulo 4, ele pode esclarecer, ele pode falar com maior clareza
sobre esse plano de Deus em relação à igreja, essa igreja que o próprio Deus operou para que se formasse. E aí nós olhamos aí nesse versículo, rogo-lhes, né? Esse rogo-lhes aí é o que traz o peso da exortação que é necessário aqui. Conclamo a vocês, eu digo a vocês, há um imperativo aí. É como se o apóstolo estivesse dizendo assim, ó, não importasse o que acontecesse, seja numa situação favorável ou não, a igreja jamais, rogo-lhes, ou seja, atentem para isso, jamais a igreja deve se eximir da responsabilidade a ela atribuída enquanto corpo de Cristo. Parafraseando uma palavra só, é isso que Paulo está dizendo, porque a gente vai ver o contexto e é isso que nos leva a crer. Então, nesse ponto aqui, esse sentido de dever a ser cumprido, ele pode ser relacionado com a expressão prisioneiro no Senhor, que ele usa aqui, Paulo usa aqui. É claro que há uma relação óbvia e literal com a condição do apóstolo naquele momento. Ele estava fisicamente preso, mas a metáfora também aponta para uma prisão espiritual, ou seja, a prisão espiritual que o crente tem em Cristo Jesus. E aí nesse caso, meus irmãos, não se trata aqui de um cárcere propriamente dito no sentido da palavra. Esse aprisionado em Cristo tem relação com compromisso, com aliança, com chamado, com dever a ser cumprido enquanto membro do corpo de Cristo que somos, que sou, ou não. Nesse momento aqui da carta, então, dito tudo isso aqui que Paulo já havia exposto, a gente vai ver Paulo encorajando de uma forma imperativa a necessidade de os cristãos viverem de maneira digna da vocação que receberam. E aí a NVI, ela prefere o verbo viver ao verbo andar. Tem tradução que fala andeis, né? Aqui prefere o verbo viver e acaba expressando melhor o sentido aqui da exortação de Paulo, que a intenção é ressaltar o dever que o crente tem de ter uma vida condizente com o chamado que recebeu. Então, o viver tem a ver com prática cristã. Viver ou andar de maneira digna da vocação denota, logicamente, uma prática, um exercício de fé cristã. E aí, meus irmãos, para a gente olhando para a nossa vida aqui, uma atitude estática, vendo tudo isso aqui, uma atitude estática, está parado, obviamente não condiz com a natureza de alguém que recebeu do Senhor um chamado, uma vocação. Mas é importante a gente entender o fundamento dessa vocação. Que vocação é essa? O fundamento dessa vocação ao qual Paulo se refere. Pelo contexto da carta aqui, meus queridos, é possível perceber que a base vocacional do crente nasce na própria fé cristã. Não a fé natural do homem, mas a fé que foi enxertada em nós, pelo próprio Deus, como nós vimos lá em Efésios, né, capítulo 2, versículo 8, ainda há pouco lemos esse texto. Então essa vocação tem relação com a fé cristã e está relacionada com esse chamado eficaz do Evangelho, a graça irresistível, né, que alcança os eleitos. Essa é a base, é o fundamento da vocação que a igreja recebe. Então o texto vai mostrar que nós temos um dever a ser cumprido e cada membro da igreja ou cada membro do corpo de Cristo não pode ter dúvida disso, que tem um dever a cumprir. Ninguém, meus irmãos, vai poder fazer aquilo que é nossa responsabilidade fazer. E essa responsabilidade é de termos uma vida prática de fé cristã. E ela deve ser exercida independentemente das circunstâncias, favoráveis
ou não. Tem muita gente muitos de nós que se sente confortável em ir para a igreja quando está tudo bem, mas em momentos de dificuldade não sentem o dever de estar na igreja. Já outros o contrário, quando está tudo bem, esquece da igreja, só lembra da igreja quando está passando por dificuldade. Então são dois extremos aí, né? Esquece do dever. Paulo está aqui exortando seus leitores a não terem dúvida de que o crente verdadeiro dignifica o evangelho de maneira prática. O crente de fato. Não existe meio termo aqui, meus irmãos. Eu não estou falando de momentos de fraqueza, eu não estou falando de um momento onde a gente fica meio abalado, eu não estou falando disso. Eu estou falando de quem tem uma vida estática, cristão há anos parado. Estou falando dessas situações, estou falando de momentos ou de crises que nós temos, porque nós somos humanos. O que Paulo está dizendo é, não tenham dúvida, o crente verdadeiro, ele dignifica o evangelho de maneira prática, e aqui é imperativo. Como cada membro do nosso corpo, meus irmãos, ele não tem uma função, e a função desse membro, ela depende de todo o resto do corpo. Da mesma forma, também o corpo de Cristo, cada membro tem um dever a cumprir, e esse dever é seu. O apóstolo já havia alertado os leitores sobre esse princípio. Ele escreve lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, ele diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Efésios capítulo 2, versículo 10. Ora, se nós temos essa fé que vem de Deus, meus irmãos, ela não pode estar morta dentro de nós. Ela não pode ser uma fé morta. Boas obras, eu não estou falando só de, às vezes a pessoa resume boas obras a algumas coisas, né? A uma ação social, não é isso. Boas obras envolve muitas coisas, envolve tudo que agrada a Deus e que está condizente com as Escrituras, pode ser considerado uma boa obra. Então, boas obras está associada a uma fé viva dentro de nós. Mas é importante a gente entender que não é de nós que vem a essência para viver de maneira digna, mas daquele que nos chamou. Enquanto a gente apontar para nós mesmos algum merecimento, a gente não entendeu ainda de que Paulo está falando aqui. E este mesmo autor, Paulo, ele vai reforçar essa santa vocação, e ele usa os termos precisos para instruir o seu filho na fé, Timóteo. Só escuta, ele vai dizer assim, 2 Timóteo, versículos 8 e 10, esqueci o capítulo, mas vamos lá, diz assim, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Agora é uma outra prisão, tá? Mas ele estava preso também, literalmente e em compromisso, já entendemos isso. Ele continua, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, e não seu poder, Timóteo. Ele continua, esse poder que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Veja que essa vocação, ela não vem para nós mediante as nossas obras. As nossas obras são uma consequência da vocação que nós recebemos. Logo, se elas não existem, a fé é morta dentro de nós. É isso aqui a situação. Então a gente olha para as palavras de Paulo aqui aos Efésios e também a Timóteo, e é importante que a gente faça uma conclusão disso. Meus irmãos, seja lá o que nós façamos, seja para Deus, seja para os nossos irmãos, para testemunhar a nossa fé no Evangelho, seja o que for, não nos cabe nenhum mérito por isso, nenhum. Tudo é fruto do Espírito Santo em nós, conforme a gente vai ver aqui adiante no texto. E aí no versículo seguinte,
Paulo vai relacionar esse modo digno de viver com a maneira como os cristãos devem se relacionar entre si. Ou seja, a maneira de viver tem a ver com a maneira como os membros se relacionam no corpo. Então, como membros do corpo de Cristo, nós temos o dever de suportar o próximo com amor, queira ou não queira. Olha o que diz o versículo 2: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Aqui nós temos uma exortação do apóstolo a um mandamento básico, né? Deixado pelo próprio Cristo. João capítulo 13, versículos 34 e 35 diz: um novo mandamento lhes dou, todo mundo sabe qual é, né? Amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, como se amarem uns aos outros. Então, a exortação de Paulo aqui em Efésios para os crentes, para que eles se amassem, mais do que isso, para que eles se perdoassem e se suportar, tem a ver muito com isso, paciência, mansidão, sejam dóceis uns com os outros, tem uma explícita relação aqui, meus irmãos, com o testemunho que o cristão, que os membros devem dar entre si e também perante o mundo. Isso mesmo, a igreja é chamada para dar testemunho do evangelho, testemunho do amor de Deus, tanto internamente quanto externamente. Meus irmãos, o mundo precisa reconhecer em nós a luz de Cristo. Os nossos irmãos da igreja precisam reconhecer em nós a luz de Cristo. Como? As nossas atitudes, considerando a maneira como nos relacionamos. Isso é um sinal evidente da graça que nos alcançou, da vocação que nos alcançou. E aí, algumas perguntas para a nossa reflexão. Como nós temos tratado nossos irmãos em Cristo? O que falamos? E de que maneira falamos sobre os nossos irmãos em Cristo? Como agimos em relação a eles? Nós temos demonstrado amor na maneira como nós tratamos os nossos irmãos? Isso aí, perguntas que devem colocar à prova a nossa conduta cristã. Paulo, então, ele vai relacionar, né, algumas atitudes básicas, aqui olhando para o versículo agora, para o texto, algumas atitudes básicas por meio das quais nós podemos medir se nós temos agido conforme a vocação para a qual a igreja foi chamada. Ele vai dizer: sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. E aqui é interessante o termo que ele usa, porque bondade, amabilidade até eram qualidades consideradas interessantes naquele contexto ali, mas na sociedade grega daquela época a humildade era um defeito, era visto de forma negativa. Uma pessoa humilde era socialmente inferior. Humildade não era uma qualidade, era um defeito, era uma falha. E o mundo moderno, meus irmãos, ou mesmo as teologias modernas que nós vemos por aí, elas ensinam que nós devemos nos supervalorizar, né? Nos vermos como pessoas especiais todo o tempo, protagonistas o tempo todo. Coadjuvante é coisa para os fracos. A teologia coach, ela é campeã nesse discurso aí, campeã. Nos ensina que nós somos bem-sucedidos, que nós somos vocacionados por Deus para sermos bem-sucedidos o tempo todo. Isso falando, economicamente falando, homens e mulheres de sucesso, potencializando sempre as nossas virtudes e a nossa meritocracia, né? Meritocracia, uma palavra muito usada hoje nas corporações.
Aí eis que Paulo vem falar sobre vocação cristã de uma forma bem diferente dessa aí. Ele vai dizer: sejam humildes, sejam dóceis, pacientes, suportem uns aos outros, pois dessa maneira vocês estarão desempenhando a vocação para a qual vocês foram chamados, a vocação que vocês receberam de Deus. Então, meus irmãos, ao contrário de falsos evangelhos triunfalistas que nós vemos por aí, por mais que esses falsos evangelhos possam pregar, a soberana vocação que nós recebemos de Deus não deve nos tornar presunçosos, vaidosos, orgulhosos de nossas potencialidades. Jamais. A grande questão aqui é, isso para mim estudando o texto, grande questão: como é possível corresponder ao dever de suportar o meu irmão em amor? Meus irmãos, às vezes a minha carne eu não suporto nem a mim mesmo. E aí? Como é que faz? Para isso, meus irmãos, a gente tem que partir do princípio de que Paulo está falando com quem? Com a igreja. Com a igreja. O corpo de Cristo. Quem habita no corpo de Cristo? O Espírito Santo. É preciso compreender, meus irmãos, que soberba, vaidade, orgulho, supervalorização de nós mesmos são frutos da carne pecaminosa, enquanto virtudes simples e humildes, como estas aqui listadas por Paulo no versículo 2, não podem ser sustentadas pelo coração natural do homem. Essas virtudes, elas vêm do fruto do Espírito que rege a vida de indivíduos regenerados por Deus e vocacionados por Ele. Meus irmãos, olha, reflete aí, ó, sobre esse princípio. Uma prova inconteste, irrefutável da vocação que nós recebemos do Senhor é a capacidade no Espírito de suportarmos uns aos outros, de suportar as fraquezas uns dos outros com paciência e com amor. Se não estamos agindo assim, não estamos dignificando a vocação. Um grande equívoco, meus irmãos, que nós podemos cometer é achar que nós somos pessoas facilmente suportáveis. E ao contrário, outro erro é se apressar e facilmente apontar erros dos outros e problemas, defeitos alheios, né? Diante do dever de andarmos de maneira digna, meus irmãos, do Evangelho, convém a gente fazer o seguinte exercício de humildade, sempre que possível. Exercício é questionar-se: será que eu tenho suportado o meu irmão com amor? Será que eu tenho suportado os meus irmãos, mesmo aquele chato, com amor? Será? E mais, será que eu tenho agido com humildade? Será que eu tenho agido com paciência, com mansidão, com amor? E essa minha maneira de agir tem ajudado as pessoas a me suportar? Porque se a gente não age assim, quem é que vai suportar? Meus queridos irmãos, Paulo está falando aqui de características essenciais para a vida cristã, prática, diária. Vivam de maneira digna da vocação que receberam, ou como diz o título lá do nosso sermão, que como você já esqueceu essa hora, mas eu vou te lembrar: sejamos o que fomos chamados para ser. É preciso humildade, meus irmãos, para a gente reconhecer que em nós mesmos
nós, pecadores, nós não somos capazes. O ser humano somos uma tragédia em matéria de humildade e de paciência também. Somos. Em nós mesmos não vamos achar. Por isso, meus irmãos, nós devemos buscar todos os dias, desesperadamente, o poder do Espírito Santo em nós, para que se cumpra o propósito de Deus na nossa vida. Pois o Senhor nos chamou, o Senhor nos vocacionou, Ele nos capacitou no Espírito a andarmos de maneira digna da graça que nos foi dada sem merecimento. Aleluia. A falta simples, meus irmãos, de atitudes básicas da fé cristã, básicas. Paulo está falando de coisa básica, como essas ele mencionou aqui. A falta de simples atitudes pode afetar todo o corpo, todo o corpo. E aí nesse ponto mesmo, o apóstolo vai frisar o esforço que nós, membros, devemos exercer a fim de manter o que ele vai chamar aqui de unidade da igreja de Cristo. No versículo 3, nós veremos que nós temos o dever, nós temos a obrigação de sermos um. Olha o que diz o versículo 3: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É muito importante a gente frisar aqui que a unidade da igreja, ela não tem origem no homem. Pois é, Deus é a fonte da unidade, por meio do Espírito Santo e do sangue de Cristo. Isto que opera a unidade da igreja. A igreja é uma, a igreja está vinculada. Este relacionamento, essa interligação de membros é uma obra do próprio Deus. Foi Ele que interligou, por meio do Espírito Santo e do sangue de Cristo. Mas cabe à igreja, meus irmãos, o esforço de seus membros para manter saudável esta unidade. É disso que Paulo está falando aqui. Esforço para manter saudade a unidade. Paulo não está falando aqui de fatores externos, meus irmãos, como por exemplo eventos, confraternizações, os quais evidentemente são importantíssimos para a... Mas não é disso que ele está falando. O que o apóstolo está falando aqui é uma comunhão espiritual. Esta comunhão espiritual que caracteriza os membros da família de Deus. Então, após falar de humildade, de mansidão e paciência, Paulo torna a mencionar um elemento do fruto do Espírito. Depois você vê lá em Gálatas capítulo 5, né? Tem lá o frutos do Espírito. O fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5. Então ele já havia citado humildade, mansidão, paciência, e agora ele vai citar um outro elemento do fruto, a paz. A paz que deve unificar os membros do corpo de Cristo. O vínculo da paz, ele cita. Este vínculo da paz, meus irmãos, é o poder sobrenatural que conecta os cristãos uns nos outros e conecta ao Deus trino, conforme nós lemos aí, acompanha na tua Bíblia, nos versículos seguintes aí, versículos 4, 5, 6 e 7. Então veja, este vínculo da paz conecta os irmãos entre si e com este Deus soberano, que é um Deus trino. Olha o que diz, versículo 4 em diante: há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Veja o Deus trino conectando a igreja entre si e ao próprio Deus. Um só batismo, uma só fé, uma só esperança, um só Espírito.
Aleluia. Nós vemos aqui, meus irmãos, então, que quando nós olhamos isso, a gente vê o quanto intrigas, dissensões dentro da igreja estão totalmente na contramão de uma vida digna do Evangelho. Talvez a igreja de Éfeso, o texto não deixa tão claro isso, sofresse algum problema ali de desunião. Existe essa possibilidade. E nesse caso aqui, certamente o problema estava na atitude dos membros, que não viviam de maneira digna da vocação que receberam. Se havia um problema ali de desunião, o problema estava na maneira como aqueles irmãos e irmãs estavam se relacionando. A desunião, meus irmãos, dos membros da família de Deus, ela costuma ocorrer quando os irmãos, os membros dessa família, permitem que as diferenças as afastem, né? Afastem as pessoas, em vez de buscarem exatamente o contrário, em vez de buscar a união por meio daquilo que elas têm em comum, das virtudes que a igreja tem em comum entre os seus membros, virtudes que não vêm do homem. O texto que nós lemos é um só Espírito, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que age por todos, por meio de todos e em todos, uma só graça concedida a cada membro segundo a medida do dom que vem de um só Salvador, de um só Redentor, Jesus Cristo. Por tudo isso, meus irmãos, nós temos que olhar para nós, olhar para nossas vidas e saber que nós temos o dever, a responsabilidade de nos esforçarmos para sermos um. Nós temos que estar concentrados a esse chamado, a essa vocação, estar conectados em um só Espírito, pelo vínculo da paz, como diz o texto. Caminhando para concluir, meus irmãos, a gente precisa olhar muito para essa questão da unidade e entender que o problema da falta de unidade que afeta a igreja, ela ocorre sempre de dentro para fora. Por isso ela precisa ser tratada de uma forma séria e devidamente tratada pelo poder do Espírito Santo e da palavra. Poder do Espírito, que é aquele que habita onde? No corpo, ele habita dentro. O tratamento é de dentro. Por isso a exortação de Paulo aos cristãos da igreja primitiva deve ser tomada para nós com máxima seriedade, com a máxima atenção. Não podemos, meus irmãos, incorrer no erro de acharmos que nós podemos viver negligenciando a vocação que nós recebemos do Senhor e achar que está tudo bem, e achar que nós estamos andando de maneira digna, negligenciando a maneira como nós nos relacionamos, negligenciamos a consciência do papel da igreja interno e externo, essa vocação, da fé que nós recebemos do Senhor. Não dá para a gente continuar vivendo assim e achar que estamos andando de maneira digna. O texto está nos exortando a uma reflexão séria, sincera, ativa, proativa. Embora, como já falamos, essa carta não se concentre em apontar erros de conduta na igreja de Éfeso, Paulo está exortando os irmãos a não tropeçarem em si mesmos na caminhada. Meus irmãos, onde a gente mais tropeça na nossa caminhada cristã é em nós mesmos, nos nossos pecados, nas nossas falhas de conduta. O apóstolo então vai exortar claramente aqui esses irmãos a perseverarem em viver de maneira apropriada ao chamado que eles receberam. A gente sabe por meio das revelações, que a gente está falando da igreja de Éfeso, né? A gente sabe por meio de revelações dadas ao apóstolo João, lá no livro de Apocalipse, chega um momento em que o Senhor vai exortar a igreja de Éfeso para que ela retome as obras
do início, as obras de antes. Por quê? Porque a igreja havia perdido o primeiro amor. Nós lemos lá Apocalipse capítulo 2, as cartas às igrejas, né? Apocalipse capítulo 2, Éfeso, a gente vai ver, depois você lê em casa, Apocalipse capítulo 2, Éfeso continuava fazendo obras, diz lá que ela trabalhava arduamente, ele diz, eu sei, o texto diz que você trabalha arduamente, eu conheço as suas obras. Todavia, meus irmãos, não era o excesso de obras que agradava a Deus, não era ativismo que agradava a Deus, porque o que havia ali era um problema de motivação, e sobretudo havia um engano na força motriz daquele trabalho ali, que os membros realizavam. Meus irmãos, é o Espírito Santo que tem que ser a nossa força motriz, a força motriz do nosso trabalho, a fonte do trabalho, o condutor do nosso trabalho, é o Espírito Santo. Se for motivação humana, carnal, meritória, não passa de vazio diante de Deus. Deus vai dizer, ei, volte lá para o primeiro amor. Você não está fazendo por amor a mim, você está fazendo por amor a você. A palavra do Senhor, ela é cortante. Gente, como ela me cortou. Ela nos exorta, meus irmãos, hoje, a sermos o que nós somos chamados para ser. A considerar seriamente que cada membro do corpo, cada membro tem um dever individual a cumprir, assim como a igreja coletivamente também tem um dever a cumprir. Uma frase para você refletir, não há coerência, meus irmãos, e aí trazendo para o nosso tema central, né, a igreja que eu preciso. Não há coerência em almejar a igreja que eu preciso, se eu mesmo não desempenho o meu dever no corpo ao qual eu pertenço. Como eu posso querer uma igreja se eu mesmo não cumpro o meu dever? Olha, se nós olhamos o corpo de Cristo de fora para dentro, se nós olhamos para esse corpo somente como apontadores de problemas na igreja, isentando-nos das responsabilidades, é porque nós não somos parte desse corpo, nós somos meros espectadores do corpo. Para refletir, nenhum cristão verdadeiro observa a igreja de fora para dentro. Nós devemos olhar para a igreja como sendo parte dela, olhá-la de dentro para dentro. Se eu sou um espectador, eu estou fora. Se eu olho para mim, primeiro, eu estou olhando de dentro para dentro. Se nós estamos dentro, precisamos agir conforme a nossa condição. Nós somos chamados para vivermos de maneira digna da vocação que nós recebemos. Essa é a nossa condição. Se nós estamos dentro, sendo completamente humildes, dóceis, pacientes uns com os outros, suportando uns aos outros com amor.
O segundo foi ensaiado. Ó, amém, meus irmãos, significa o quê? Assim seja, né? Todo mundo sabe disso. Mas amém significa verdade também. A palavra amém significa verdade. Por isso Jesus, aquele que é a verdade, né, é chamado de amém. Lá no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Diz assim: estas coisas diz o amém, letra maiúscula. Estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Amém significa verdade. Então, meus irmãos, se você disse amém, que nós possamos de fato andarmos na verdade, vivendo de acordo com a vocação estabelecida por Deus para a sua igreja, não na nossa força, claro, mas na força do Senhor. Somente a Ele, meus irmãos, somente a Ele devemos direcionar toda a honra, toda a glória por cada passo que nós damos e que dignifique o seu santo evangelho. Sejamos, meus irmãos, sejamos todos os dias o que Ele nos chamou para ser. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Feche os teus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, te louvamos, Senhor, pela tua santa palavra, que corta o nosso coração, a nossa mente nesta noite, e nos incomoda. Não podemos atenuar uma palavra que nos exorta de outra forma, senão que ela seja de fato uma exortação para nossas vidas. Se estamos refletindo sobre a igreja que eu preciso, precisamos entender sobretudo que se nós fazemos parte do corpo, Senhor, nós temos um dever, e como nós negligenciamos, Senhor, esse dever, não podemos mentir sobre isso. Negligenciamos muito quando nós deixamos de nos esforçar pela unidade da igreja. Negligenciamos quando nós não nos relacionamos de uma forma humilde, pacífica, amorosa, quando não amamos. Nos perdoa, Senhor. Que a palavra hoje tenha sido instrutiva, Senhor, mas também um instrumento de mudança para a tua igreja. Vivemos em um mundo que separa pessoas. Será que é esse exemplo, Senhor, que nós vamos tomar para nós? Ou nós precisamos mostrar para esse mundo o exemplo que nós recebemos da vocação que vem de Ti, Senhor? A unidade, Senhor. O vínculo da paz que vem por meio do Teu Espírito Santo. Senhor, nos perdoa a negligência, Senhor. Por isso nós Te louvamos e Te agradecemos por ter recebido palavra dura nesta noite, mas tão cheia de amor, tão cheia de cuidado, Senhor, que nos alerta para olhar para nós mesmos, para olhar a igreja de dentro para dentro. Não percamos tempo, Senhor, nos ajuda. Que nós não podemos agir como quem está fora, como espectadores dos problemas. Sejamos responsáveis, sejamos de fato parte do corpo. É o que Tu espera da Tua igreja, é o que Tu espera de cada membro que Tu chamaste, Senhor. Nos ajuda. Por isso nós Te pedimos, em nome de Jesus, e Te agradecemos pela Tua santa palavra. Amém.